Olá, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vós e que dos altos céus o Senhor vos contemple neste momento, vos abençoe e vos conceda a paz. Eu sou o missionário Francisco Cordeiro e uma vez mais quero expressar aqui a minha gratidão ao Pai por Ele me conceder essa oportunidade de estar aqui neste momento para falar da sua grandeza, do seu amor para com todos nós. Eu também sou grato por todos vós por terem escolhido este momento para me fazer companhia aqui buscando as revelações que vêm do alto, aonde o Senhor está sentado, como Ele mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede dos lábios do Senhor, da boca do Senhor, porque as palavras do Senhor, elas são espírito e vida. Foi o que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, o verso 63. Ele diz que a carne para nada aproveita, mas as palavras que Ele diz, essas são espírito e vida. Primeiro, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro deste corpo. E nós alimentamos o nosso corpo físico, os alimentos cotidianos, todos os dias, porque sem ele o nosso corpo ele vai sucumbir, ele vai falecer e nós não teremos força. E se nós não tivermos o Espírito do Senhor na nossa vida, se nós não cuidarmos desse Espírito, se nós não alimentar o nosso Espírito com a palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento genuíno, então de forma alguma nós vamos prevalecer na presença do Pai. E eu quero estar falando a respeito que o Senhor Ele nos vivificou. A Bíblia diz que quando Adão ele peca, Adão foi tirado da presença de Deus, entrou o pecado e consequentemente a morte. Por isso Paulo, referindo a Adão, ele diz que todos foram destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Por meio, quando Deus cria o homem, coloca ali no jardim do Éden, Deus sopra nas narinas do homem, e o homem reviveu e o Senhor coloca Adão ali naquele paraíso, e Adão tinha acesso à presença de Deus. O texto sagrado diz que todas as tardes o Senhor ele vinha e sentava frente a frente com Adão e Eva, e eles tinham acesso, tinha uma comunicação, uma intimidade com Deus. Mas o dia que Adão ele peca, ele foi destituído, separado, e entrou o pecado na vida de Adão e consequentemente veio a morte a todos os homens. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram, mas veio Jesus Cristo, que nos vivificou de novo. Ele veio quebrar a parede da inimizade, que era o pecado. Ele veio vencer o pecado e levar de volta o homem até a presença do Pai, nos dá acesso por meio do Espírito, através do sacrifício que foi realizado ali naquela cruz. Ele nos leva de novo até a presença do Pai. E é sobre isso que eu quero estar tratando com todos vocês aqui nesse exato momento. E eu quero convidar a você, obviamente, se for possível, se você estiver à disponibilidade de ter aí uma Bíblia aí do seu lado, eu quero convidar a você, se você tiver possibilidade, abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, que a palavra do Senhor, ela nos diz assim: pela graça sois salvos, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os outros.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecado, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, ele está falando a respeito do homem espiritual. Ele diz que o Senhor, ele nos vivificou, nós estando mortos em ofensa e o pecado. Espiritualmente, o pecado, ele mata o homem. Porque nós viemos de Deus. Antes da fundação do mundo, nós já éramos um espírito, estava na presença de Deus. E no tempo determinado que o Senhor nos enviou a vir a essa terra, Ele permitiu que o nosso corpo fosse preparado, esse tabernáculo, no ventre de nossa mãe, e Ele colocou o seu Espírito dentro de nós, e nós estávamos vivos na natureza humana. A nossa alma, nós tínhamos uma alma, mas o Espírito dado por Deus, Ele coloca no dia em que nós o recebemos, Ele na nossa vida, que nós aceitamos o plano da salvação, por meio do Evangelho que Ele veio trazer aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anuncia as boas novas. E a palavra de Deus, ela nos vivifica. E o Senhor Jesus disse que aquele que tem os seus mandamentos e o guarda, esse verdadeiramente ama Ele, e o Pai também o amará. E Ele virá para nós e faz morada dentro de cada um de nós. É o que Ele diz no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 14, a partir do verso 21, o Senhor Jesus, ele está colocando esta condição para que Ele venha habitar dentro de nós. Então, quando Ele vem habitar dentro de nós, Ele nos vivifica, porque espiritualmente nós estávamos separados de Deus, nós estávamos mortos, nós não tínhamos acesso à presença de Deus, e esse acesso à presença de Deus, ele só se dará por meio de um Espírito, e o Espírito que Deus coloca dentro de nós. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ela discerne espiritualmente. Se não for por meio do Espírito, o homem jamais terá acesso à presença de Deus. E o Senhor, ele então veio habitar dentro de nós para se cumprir a promessa que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 16. Ele diz que, por ele ter dito que ele ia partir, os discípulos estavam tristes. Ele disse: mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá sobre vós, mas quando eu for, eu enviarei o Consolador, e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Somente esse Espírito, quando nós recebemos ele da parte de Deus, é que nós podemos compreender as coisas que vêm do alto, aonde o Senhor está sentado, que nós podemos ter uma compreensão do que é o reino de Deus, da herança de Deus para os seus filhos. Esta herança só terá entendimento aquele em quem veio habitar o Espírito Santo de Deus. E Paulo estava dizendo aqui aos irmãos lá de Éfeso que eles estavam mortos em ofensas e em pecado. O pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus estava ali naquela cruz, na hora nona, que seja 3 horas da tarde, houve treva em toda a terra, veio uma escuridão e escureceu a terra, porque o pecado da humanidade Jesus tomou sobre si. O pecado fala de treva, fala de escuridão. O sol se escureceu, as estrelas não deram a luz, foi uma treva terrível, porque Jesus, ele tomou o pecado de toda a humanidade, estava sobre ele ali naquele dia. O pecado fala de escuridão, e na escuridão ninguém pode enxergar, não vê para onde está andando. Então aqui o Paulo diz que ele estava morto, o pecado tinha matado ele. Eles estavam naturalmente vivos, como se fosse apenas um animal irracional no que concerne ao reino de Deus. E hoje existem muitas pessoas que com seus lábios fala em Deus, confessa Deus, pratica a sua fé em uma religião, numa cultura, numa tradição, que estão falando de Deus, mas espiritualmente ainda continua morto, porque vive praticando o pecado, e toda desobediência a Deus, ela é pecado. Então Paulo estava dizendo que ele estava morto em ofensas e pecado. Em outro tempo em que andaste segundo o curso deste mundo. As pessoas que ainda estão mortos, eles andam segundo o curso do mundo, aquilo que ouve, aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas acreditam, e eles vão seguindo na mesma batida. A moda, a cultura, as coisas concernentes aqui na face da terra, aquilo que norteia a vida dos homens, os seus desejos, as suas práticas, as suas vontades, que é segundo os homens, segundo o rudimento aqui dessa terra. Mas o homem que é espiritual, eles são guiados por Deus. Então Paulo diz que em outro tempo eles andavam no curso deste mundo, conforme este mundo anda, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então Paulo estava dizendo que ele seguiu o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe da potestade do ar que Paulo se refere aqui, ele está referindo-se a Satanás, o príncipe da potestade do ar e do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 10, o verso também de número 10, que o inimigo, o ladrão que o Senhor se refere, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Há um espírito, o espírito, ele é aquele que acondiciona os desejos, a vontade, ele prende a vontade de uma pessoa, e pela esta vontade que ele coloca dentro dessa pessoa, ele tem o poder de controlar a sua vida através dos seus desejos, dos seus sentimentos, da sua vontade. Ali ele, como se fosse um computador, aonde ele faz uma programação, e ele pode programar, como tem muitos programas de computador que você chega ali como um aplicativo,
e através daquele aplicativo você pode fazer diversas operações. Esse espírito que ele coloca dentro do ser humano, através desse espírito ele controla o desejo, a vontade. Quero aqui dar um exemplo a você. Nós temos visto todos os dias os noticiários relatando os homicídios, as chacinas, os assassinatos e até mesmo o suicídio. E creio que você está em perfeito juízo aí neste momento, e eu quero dizer a você que nenhuma pessoa no seu juízo normal, na condição que é dada por Deus, ele teria condições de pegar uma arma e usá-la para tirar a vida de alguém. Ele jamais teria condição se ele estivesse da forma que Deus o criou, porque tudo que Deus cria é bom, tudo que Deus cria é amor, é bondade, é misericórdia. E quando o homem ele usa da maldade, porque ele está possuído de um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, que é próprio de Satanás, que o Senhor Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir. E você nunca viu Satanás roubando, você nunca viu ele matando, você nunca viu ele destruindo, porque ele usa a criação de Deus, o homem que Deus criou conforme a sua imagem e semelhança. E quando o homem sai da proteção de Deus, que o homem peca, aí ele pede o relacionamento, o contato, ele já não é mais guiado por Deus. Então o inimigo ele apodera e ele entra e ele lança os seus desejos, a sua vontade, e essa pessoa passa a agir como ele, na maldade, no ódio, no sentimento de vingança. São esses que o Paulo está dizendo que eles eram guiados pelo o príncipe da potestade do ar, e de um espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E quando você não obedece a Deus, consequentemente o inimigo ele aproveita da situação e ele ocupa este lugar, ele entra na vida dessa pessoa e ele começa a usar esta pessoa para destruir essa pessoa. Quero dar um exemplo aqui para você. Algumas pessoas sempre aproximam de mim e dizem assim: eu queria te fazer uma pergunta, porque vocês que creem no Evangelho diz que uma pessoa não vai se salvar simplesmente porque ela tem o hábito de usar um cigarro. Ele tem o vício, ele usa o cigarro, e esse cigarro ele não prejudica ninguém, ele não faz mal, ele não causa nenhum dano. A Bíblia diz que Jesus ele foi preso para nos dar a liberdade. Segundo o Evangelho de João, Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e aquele que o Filho libertar verdadeiramente sereis livres. Jesus veio te trazer a liberdade, ele trouxe você para dominar, porque quando ele criou Adão, ele deu o poder a Adão de dominar sobre tudo que havia sobre a face da terra, sobre as aves, sobre os répteis, sobre os peixes, sobre os animais. Ele chama Adão, e Adão denominou todos os seres viventes, os animais, ele deu um nome para todos eles. Deus mandou o homem dominar. Até aquele dia que Adão estava na presença de Deus, Adão tinha o controle de tudo. E quando você tem um vício, e esse vício é mais forte do que você compra aí um cigarro, e durante a noite você acorda com aquele desejo que você tem que fumar. Então você tem que levantar da sua cama para satisfazer aquele desejo, porque este vício, ele dominou a sua vida, ele controla você, e quando era para você controlar. E às vezes as pessoas é cometido de uma enfermidade justamente por causa desse vício. Quando ele chega nos médicos, o médico vai dizer para ele que se ele imediatamente ele não parar com aquele cigarro, consequentemente ele irá a óbito, ele vai morrer. E ele não tem condições de deixar esse cigarro, porque ele está
aprisionado nesse sentimento, nesse desejo, e ele, mesmo sabendo, ele continua fazendo uso, porque ele já não tem mais condição, ele já se tornou escravo daquele vício. Então tudo que te vence, aquele que é mais forte, ele domina sobre o outro. E Jesus, ele nos fez para ser vencedor. Por isso ele está dizendo que o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ele diz, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. Nós vivíamos na base daquilo que nós desejávamos, aquilo que vem sobre nós, um desejo, e esse desejo é que nos guia. Nós estamos sempre fazendo aquilo que vem na nossa vida, o nosso desejo, a nossa vontade, a vontade da carne, aquilo que nós estamos pensando. Isto é o que nos norteia, que nos guia na direção em que Ele quer. Todos nós estávamos, era por natureza, filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, Ele nos vivificou com Cristo, pela graça nós somos salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então o que Paulo está dizendo, que espiritualmente nós estávamos mortos, e Jesus, ele nos ressuscitou no momento em que ele fez a obra ali no Calvário, que ele foi até aquela cruz e ele entregou por causa dos nossos pecados, como o profeta Isaías diz que pela sua pisadura nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Jesus, quando ele estava ali naquela cruz, ele tomou o pecado de toda a humanidade, e ele então venceu o pecado, ele deu a vida por nós. Ele assumiu a dívida que era minha, o meu pecado, e Ele nos perdoou. E a palavra do Senhor diz que quando Ele perdoa, Ele não lembra mais do nosso pecado. Ele assumiu, Ele pagou pelo nosso pecado. E quando Ele deu o brado de vitória ali na cruz, que Ele diz assim, Pai, está consumado. Havia um local no templo chamado Santo dos Santos, onde que tinha ali um véu, numa espessura de 5 centímetros, e somente uma vez por ano, ali entrava o sumo sacerdote para oferecer um sacrifício pela expiação do pecado de todas as pessoas, e somente o sumo sacerdote, e mais ninguém tinha acesso naquele lugar, aonde ali estava a Arca da Aliança, as tábuas que Deus escreveu do mandamento que Ele entregou a Moisés, estava a vara de Arão que floresceu, e o maná, que era uma comida espiritual que Deus mandava do céu. Então qualquer uma outra pessoa que não fosse autorizada por Deus, que ali somente naquela época, pela ordenança dada pelo Senhor, somente o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano, depois dele oferecer um sacrifício, um inocente, tinha que morrer, tinha que espargir o sangue. Um sangue era derramado por causa do pecado, um animal morria, e Jesus veio como cordeiro imaculado. Ele derramou o seu sangue para cessar a morte de todos os animais de uma vez só. Jesus derramou o seu sangue precioso, e através desse sangue Ele purifica todos aqueles que vierem crer no seu nome, aqueles que receberam o sacrifício de Jesus para serem salvos. Então esses são purificados, e o sacerdote entrava ali, somente o sacerdote, havia um véu, e ninguém poderia de maneira nenhuma visualizar aquele local, somente o sacerdote. Mas quando o Senhor Jesus, Ele deu um brado, disse, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus entregou a vida dele por mim, por você. Ele é o dono da vida, portanto ninguém poderia matá-lo. Ele mesmo entregou a vida, sabia que o Pai o ressuscitaria no terceiro dia. E quando ele diz está consumado,
aquele véu se rasgou, aonde somente um homem podia entrar para oferecer um sacrifício, e se ele entrasse em pecado, ele morria. Agora o Senhor não, ele rasgou aquele véu, é como se ele tivesse pegado na minha e na sua mão e nos dado acesso à presença do Pai. E nós estávamos mortos, nós podíamos falar de Deus, como muitos estão aí falando de Deus, fala de Jesus Cristo, mas não conhece. Por que eu não conheço? Porque ainda são guiados pela vontade da carne e dos seus pensamentos. As pessoas imaginam, não, eu penso que é assim, para mim eu tenho dessa forma, para mim é desse jeito, eu imagino, não, mas eu não faço isso, e a pessoa passa o tempo querendo justificar a si próprio, e diante de Deus ninguém se justifica, Ele é aquele que justifica aquele que Ele quer. Então as pessoas têm uma religião e elas têm as suas interpretações, a sua vontade, a sua forma como Ele quer servir o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e a cada dia siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que todavia perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse salvá-la. Se você verdadeiramente serve a Deus, é guiado por Deus, você não anda mais na sua vontade. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. E todas as pessoas que têm uma religião, que têm uma forma de pensar, eles fazem as suas afirmações que são filhos de Deus, que todos são filhos de Deus. E no Evangelho de João começa dizendo que no princípio Jesus era o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por meio dele, e nada do que se fez sem ele se fez. Tudo foi ele que fez. Ele era a luz dos homens, ele veio para os seus não o receberam, mas eles deu serem feitos filhos de Deus, todos aqueles que o receberam, aqueles que não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da mulher, mas aqueles que nasceram da vontade de Deus, esses sim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, por adoção. Através de Jesus Cristo, as pessoas podem se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que crê no nome de Jesus. E aqueles que crêem no nome de Jesus, eles crêem também na sua palavra. Eles não procuram, como Paulo dizendo assim, fazendo da vontade da carne e dos pensamentos. Era um filho fazendo da vontade da carne e dos pensamentos. Era um filho da ira, estava sobre a ira de Deus. Esses eram feitos, estava sobre a ira de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo, com o seu amor, com que Ele nos amou, nós estávamos mortos, e o Senhor Jesus, Ele nos vivificou. Ele abriu o nosso entendimento, Ele nos deu uma compreensão do reino de Deus, Ele revela a sua grandeza, os seus planos, as suas promessas nas nossas vidas, e nós agora andamos não mais por vista, não por aquilo que os nossos olhos naturais visualizam diante de nós, mas nós vemos através dos olhos do Espírito, através dos olhos da fé, e nós vivemos pela fé no Filho de Deus, e nós cremos na sua palavra. Então Ele nos vivificou, e o Espírito de Deus é que vivifica essa palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito junto e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração humano. O homem que tem acesso à presença de Deus, esse sim tem esse entendimento, ele compreende, porque o Senhor, Ele nos revela os seus mistérios, a sua grandeza, e o seu reino está revelado dentro de cada um daquele que é espiritual. Paulo escrevendo aos Coríntios que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas,
porque ele tem o Espírito de Deus que habita dentro dele, e Paulo diz que ele prescruta todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Por meio desse Espírito nós temos acesso ao reino de Deus. É como se fosse uma senha que somente tem acesso àquele que recebeu essa senha, e nós temos uma senha chamada Espírito Santo de Deus para compreender os mistérios do reino de Deus. Todos são iguais, aparentemente somos parecidos, somos feitos na mesma forma de Deus, somos homens segundo a sua imagem e semelhança. Todos somos feitos inteligência, a natureza humana, a capacidade humana, mas a capacidade humana, a sabedoria deste mundo não pode compreender o que é o reino de Deus, porque o reino de Deus é por meio do Espírito, e somente esses que têm o Espírito de Deus têm acesso à presença de Deus. E Paulo diz que nós estávamos mortos, o homem espiritualmente morreu no dia que o homem peca, que o Senhor o expulsa do seu paraíso. O Senhor coloca ali um anjo, uma espada flamejante, para que o homem não voltasse ali daquele paraíso, e assim o homem não teve mais acesso à presença de Deus. Deus distanciou do homem por causa do pecado, porque Deus é santo e Deus não pode ver o pecado. Deus é luz, o pecado é trevas, e todos aqueles que praticam o pecado, esses, ainda que fala do nome do Senhor, não terão acesso. Mas o Paulo diz que o Senhor, ele nos vivificou, juntamente com ele nós somos salvos, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais, para nos mostrar nos séculos vindouros a abundante da sua riqueza, da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus mostra a sua bondade através do seu Filho Jesus para conosco. Ele envia o seu Filho para nos levar, para nos tirar do pecado, das trevas, onde estávamos nós. E o Filho de Deus, ele veio e ele nos conduz de novo à presença do Pai por meio do Espírito. Então ele diz assim, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E quando os salvos, os que foram nascidos de novo, os que passaram pelo processo do novo nascimento, do qual o Senhor falou para Nicodemo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, que de maneira nenhuma entrar no reino de Deus. É necessário que o homem nasça da água e do Espírito. O homem natural não tem essa condição, e quando nós nascemos, nós sabemos que nós estamos na presença do Pai, e nós temos essa convicção e essa certeza, porque nós temos acesso, nós conhecemos a bondade, o plano de Deus e a sua misericórdia, que pela sua graça ele diz que nós somos salvos. Agora nós somos salvos, e aqueles que não têm esse entendimento, quando nós falamos que somos salvos, aí imediatamente aquele espírito que domina, que guia, que o engana, que os mantém na escuridão, na treva, que não permite que eles venham compreender o que é os mistérios de Deus. Ele diz assim: quem é o homem para falar que está salvo? Como é que você sabe que você é salvo? É porque eles estão mortos, é porque eles não têm acesso à presença de Deus, e nós temos acesso por meio do Espírito, e através do nosso Espírito, o Espírito de Deus que colocou dentro de nós, nós temos acesso à presença de Deus. Nós falamos com o Senhor e nós ouvimos por meio do Espírito, nós somos guiados por esse Espírito, nós somos levados a andar na direção que é dada por Pai. E por isso, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus nos deu esse dom, esse acesso, essa comunhão. Deus colocou dentro de nós e nos deu acesso ao seu reino. Ele diz assim: isso não vem de obra, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela desde a fundação do mundo. O Senhor, ele preparou essas obras para que nós andássemos nela. Então nós somos guiados por Deus, nós não andamos mais na vaidade dos nossos pensamentos, nós não estamos mais arraigados, fundados em uma religião que é simplesmente uma cultura, uma tradição que vem de pai para filho, que vai de geração em geração, e as pessoas que têm aí
as suas fés, as suas devoções, e elas jamais submeterão ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas jamais andarão segundo os mandamentos dados pelo Senhor, mas elas andam na sua tradição, nas suas religiões, nas suas culturas, na sua tradição, e elas jamais darão crédito na palavra de Deus, ainda que andam com esta palavra na mão, ainda que leiam a Bíblia, não compreende. Paulo diz que o homem natural ele não compreende, e ele faz uma menção de quando Moisés desce lá do monte aonde o Senhor havia escrito com o seu próprio dedo os seus mandamentos naquela tábua, e a glória de Deus ela refletia no rosto de Moisés. O rosto de Moisés brilhava como se fosse o sol, ao ponto que os filhos de Israel que estavam ali com Moisés não conseguiam olhar diretamente para a face de Moisés por causa do brilho que irradiava do rosto de Moisés, porque a glória de Deus estava sobre ele, e ele coloca um véu, ele coloca um pano para tampar, porque o povo não poderia olhar, não conseguia a glória que saía de Moisés suportar. Então ele diz que este mesmo véu está no coração destes que anda guiado pelo príncipe da potestade do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência. Esse espírito impede essas pessoas de ver o verdadeiro Deus. Fala de Deus, cria os deuses segundo as suas imaginações, cria os seus mediadores e jamais poderão compreender o que a palavra de Deus diz, quando a Bíblia diz que há um só Senhor, uma só fé, há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, que ele veio a essa terra, nasceu de uma mulher, e ele através entregou o seu corpo por nós ali naquela cruz, ele derramou o seu precioso sangue para de uma vez cessar todo o sacrifício que era feito para a expiação do pecado, aonde sempre um inocente estava morrendo pelo pecado de um, e ele de uma vez só oferece a sua vida por toda a humanidade para cessar esse sacrifício. Agora não é por meio do sacrifício, mas é por meio da obediência, e aqueles que passam a obedecer a sua palavra verdadeiramente terão acesso à presença do Pai. Eu quero deixar essa palavra, espero que eu possa ter trazido um pouco de entendimento ao seu coração, e que a bondade e a misericórdia de Deus, ela te conduz em segurança e liberdade, que o Espírito Santo do Senhor venha te revelar, e que você possa ser alcançado por Deus, e que você possa passar pela transformação do Espírito Santo de Deus, que você possa verdadeiramente nascer para Deus, que você venha ser iluminado pela luz do Espírito de Deus e te dar entendimento da vontade de Deus para a sua vida, e assim Ele vai te transportar das trevas para a gloriosa luz, aonde você estará por todo o tempo na eternidade. Eu quero agradecer a você que esteve comigo. Eu sou Francisco Ribeiro, e esta foi mais uma mensagem aqui no canal Missão Palavras Vivas.